A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, uma ótima noite, passando aqui uma vez mais para informar a todos os irmãos, fazer, irmãos, os nossos comunicado diário, sempre que possível, irmãos, eu gosto de estar aqui conectado juntamente com os nossos amigos, irmãos, nossos seguidores. Graças a Deus, irmãos, quero aqui informar a cada irmão, a cada irmã, que nós estamos aí, irmãos, em constante oração. A palavra de Deus diz para mim, para você, para todos nós, que nós devemos orar sem cessar. E, irmãos, nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, nós vamos estar, irmãos, na nossa igreja pentecostal para Deus e Nações, no grande clamor, irmãos, com mover das mãos poderosa do nosso Deus, o nosso Pai, que tem aí, irmãos, como tema: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que a meta de Satanás é tentar nos humilhar, tentar nos afrontar. A própria palavra de Deus diz, irmãos, que a meta do diabo é trazer destruição. Então, meus irmãos e irmãs, eu louvo a Deus por esses mais de 20 anos, irmãos, 29 anos que Deus tem guardado, irmãos, a nossa vida. Porque, como disse Davi, irmãos, se não fora Deus que estivesse do nosso lado, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. Irmãos e irmãs, se Deus, que foi Deus, irmãos, Ele se arrependeu de ter feito o ser humano, não está escrito na Bíblia, meus irmãos, que Deus se arrependeu de fazer os animais, certo? Mas Deus se arrependeu de ter feito os seres humanos em cima desta terra. Por que será, meus irmãos, que Deus se arrependeu? Vocês sabem me dizer? É porque, meus irmãos e irmãs, o ser humano ele é ingrato. O ser humano, meus irmãos e irmãs, claro que não é todos, mas é a maioria, meus irmãos. Os seres humanos é ingrato. Os seres humanos, irmãos, quando diz a palavra Deus, quando diz a palavra servir a Deus, nós sabemos que a maioria rejeita. Mas, irmãos e irmãs, por causa dos escolhidos de Deus, é que ainda, meus irmãos e irmãs, Deus não destruiu essa humanidade. Certo? Se ainda essa humanidade, irmãos, está aí, os seres humanos em cima desta terra, é porque Deus, dia após dia, Deus está dando a oportunidade para mim, para você, para todos nós se consertar diante de Deus, nós se humilharmos diante de Deus. Irmãos e irmãs, esqueça status, esqueça posição social, esqueça isso. Certo? O que Deus quer de mim, de você, é que nós possamos ser servo dele, irmãos. Você sabe, meu irmão, minha irmã, o que é a palavra servo? Você é servo de Deus, meu irmão? Você é serva de Deus, minha irmã? Você sabe, irmãos, o que é servo de Deus? É aquele que serve a Deus. Por que Deus, meu irmão, minha irmã, ele virou o cativeiro de Jó? Porque, meus irmãos e irmãs, Jó sempre foi um servo de Deus. Sempre, meus irmãos. Jó, meus irmãos e irmãs, ele não servia a Deus por status sociais. Jó não servia a Deus, meu irmão, minha irmã, por interesses materiais. Não, meus irmãos. Jó servia a Deus porque ele era um homem íntegro, reto, diante do nosso Deus, o nosso Pai. E por isso, meu irmão, minha irmã, que aconteceu tantas coisas ruins contra a vida de Jó, meus irmãos e irmãs, mas Jó permaneceu firme em oração, em jejum, na obediência, e Deus virou o cativeiro de Jó. Meu irmão, minha irmã, Deus me trouxe aqui para te dizer, quem sabe você está vivendo o pior momento da sua vida e você pensa em tomar tantas decisões errôneas,
Não faça isso, meu irmão, minha irmã, mas busque a presença do nosso Deus, do nosso Pai. Salmo 46, Deus diz que Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Então, meu irmão, minha irmã, Deus Ele me trouxe aqui para dizer para você que Ele está aí do seu lado. Ele te dá força, Ele te dá ânimo, assim como Ele virou o cativeiro de Jó. O mesmo Deus que virou o cativeiro de Jó, Ele está aí, meu irmão, junto de você. Ele está aí junto de você, minha irmã. Ele está conosco. Aleluia, Jesus. E Ele mudará, meu irmão, minha irmã, a sorte de maldição Ele colocará em sorte de bênção, meus irmãos. Amém? Ele vira o meu, o seu, o nosso cativeiro em o nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos e irmãs, é a campanha, meus irmãos, do grande mover de Deus sobre a palavra de Deus, irmãos, que nenhuma arma forjada do inimigo vai prevalecer. Aquele demônio, aquele diabo, meus irmãos, que tanto quer ver nós triste, nós cabisbaixo, nós destruído, abatido, meu irmão, minha irmã, a mão do Deus vivo, que é a mão do Deus fogo consumidor, já está sendo estendido contra esse demônio. E o lugar dele, meus irmãos e irmãs, é no abismo, da onde ele nunca deveria ter saído para perturbar a minha, a sua, a nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Receba esta palavra, tome posse desta palavra, meu irmão e minha irmã, em o nome do Senhor Jesus. Então, nesta quarta-feira, irmãos, eu estarei debaixo da autoridade poderosa do nosso Deus, do nosso Pai, em oração, no grande clamor, com a resposta de Deus, e tudo aquilo, meus irmãos e irmãs, que é mal, Deus tem abatido, Deus está abatendo, e Deus vai abater, meus irmãos e irmãs. Aquilo que quer ver a nossa queda, nós sabemos que não é Deus, mas Deus já interviu. A espada de Deus, irmãos, Deus já, aleluia, colocou a espada dele, meu irmão, minha irmã, para dissipar todas as correntes do inimigo, em o nome de Jesus. Um grande abraço e ficam todos na paz do Senhor Jesus.